Olha, muito obrigada, Ana Paula. Ó, então vou voltar de novo, ó. Então, ó, o que eu estou falando aqui, ó? O que é resistência elétrica? É a dificuldade que o material apresenta para a passagem da corrente, né? Então, se eu tenho os elétrons atravessando o material, ele vai encontrar materiais em que a forma como os átomos estão ligados tem elétrons livres em que facilita a passagem desses elétrons e tem outros que dificulta a passagem dos elétrons, né? Então a resistência elétrica é essa propriedade, é a propriedade que o material tem de dificultar a passagem da corrente. A maior parte das vezes, o símbolo da resistência elétrica vai ser essa serrinha que a gente coloca aqui, ó, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Agora, imagina que a gente quer fazer uma ligação na nossa casa. Será que é importante entender a resistência elétrica do fio que a gente vai usar na fiação da nossa casa, né? Do que depende a resistência elétrica de um fio, né? De um condutor retilíneo, né? Então, primeira coisa, a resistência depende do comprimento do fio, né? Imagine que o elétron tem que atravessar um fio de 1 metro ou o elétron tem que atravessar um fio de 1 quilômetro. Onde é que ele vai encontrar mais resistência, mais dificuldade? Atravessando um fio de 1 metro ou de 1 quilômetro? De 1 quilômetro. Então a resistência é proporcional ao comprimento do fio. Olha que interessante, né? Quanto maior for o comprimento do fio, a resistência, a dificuldade para o elétron passar é maior também, né? Agora, tem uma coisa chamada bitola. A bitola do fio, quando a gente vai comprar o fio, nada mais é do que a largura do fio. Então, você pode ter um fio muito fininho, né? Uma espessura, a areazinha dele aqui muito pequenininha, ou você pode ter um fio mais grosso, né? Onde é que é mais fácil para o elétron atravessar? Será que é mais fácil ele atravessar um fio fininho, né, com a área pequenininha ou com a área maior, né? Imagina você atravessando uma janela, você é o elétron e a janela é o fio. É mais fácil você atravessar uma janela estreitinha ou uma janela larga, né? É mais fácil, ou seja, menor resistência quando você encontra uma janela maior, uma área maior. Então, a resistência depende da área, mas é inversamente proporcional. Se você aumenta a área do fio, a bitola do fio, você diminui a resistência, ou seja, é mais fácil o elétron passar, né? Então, quando a gente percebe o comprimento do fio e a área do fio, a gente sabe que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área, né? Só que depende do material. O fio pode ser de cobre, de alumínio, de prata. Então, existe uma propriedade chamada Rho. É uma letra grega essa aqui, né? Isso aqui é chamada de resistividade, mas é a resistividade do material. Cada material tem essa propriedade, né? E a resistência, então, depende também desse Rho. Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Então, essa aqui é uma equação que a gente vai usar toda vez que eu quero falar de resistência de fio, aonde eu dou o comprimento do fio, a área do fio e o Rho, que é a resistividade do material desse fio. Tudo bem? Tranquilo o que eu falei até aqui? Pode falar. Sim. Então, se ele é um bom condutor, ele tem uma resistividade baixa. Então, tem uma outra grandeza chamada condutividade. Daí ele tem uma condutividade alta, que é o inverso da resistividade. Então, a resistividade é a dificuldade da corrente elétrica passar e a condutividade é o contrário, é a facilidade dele poder atravessar. Tudo bem? Bom, deixa eu ver. Tá.
Vou fazer para vocês. Oi, pode perguntar. Do que do que o. Isso, certinho. Por isso que a gente diz que o melhor material é a prata. Diz que a prata, mas a gente não vai fazer a ligação na nossa casa com prata, né? Com cobre já é problema, né? Como dizem, com prata. Então, mas assim, mas o cobre não é tão caro quanto a prata e não tem uma resistividade alta, uma resistividade baixa. Por isso que ele é um bom metal. Tudo bem? Tranquilo, Wesley? Beleza. O ferro não. O ferro tem uma resistividade maior, ou seja, dificulta a passagem da corrente, é mais difícil a corrente passar. Nossa, mãe. Bom, então vamos lá, ó. Vou resolver agora com vocês esse exemplo aqui, que é o exemplo 3, tá? Então, o que que fala o exemplo 3? Ó, deseja-se construir uma resistência elétrica de 1 ohm. Então, eu quero que a resistência seja 1 ohm lá para colocar no meu circuitinho. Só que eu vou usar um fio de um material chamado constantão. Ele tem 1 milímetro de diâmetro. Opa, tem que entender o que é isso, né? A resistividade desse material é de 4,8 vezes 10 elevado a menos 7 ohms metro. E é para adotar que o π vale 3,1. Determine o comprimento do fio. Então, olha, eu sei a espessura, né, o diâmetro do fio, o diâmetro eu posso descobrir a área. Eu sei o ρ, que é a resistividade desse material, e eu quero a resistência de 1 ohm. Quantos metros de fio eu vou comprar? Será que eu vou pegar meio metro, 10 metros, 20 metros? Olha que interessante, né? Então, é um problema muito claro, né? Aqui não é para calcular a resistência, eu sei o valor da resistência. A resistência tem que ser 1 ohm, né? Eu sei que a resistividade é 4,8 vezes 10 a menos 7. E 1 milímetro é o diâmetro desse fio. Então, vamos lá pensar isso com um pouquinho de cuidado. Vamos lá pensar nessa questão que é a questão 3, né? Então, a gente vai imaginar o fio, né? Ó, olha, a pergunta é muito clara, né? O que eu quero descobrir nesse fio? O L, o comprimento. Se é 1 metro, 2 metros, 30 metros, eu não sei. Para quê? Para que a resistência dele no final seja igual a 1 ohm. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? O material, ele falou para a gente que é um tal de constantão. Não é ferro, não é prata, não é cobre, né? Mas o ρ, que é a resistividade, ele deu. Ele falou que essa resistividade é 4,8 vezes 10 elevado a menos 7 ohm vezes metro. E ele deu o diâmetro, né? Bom, a gente tem que lembrar um pouquinho aqui das nossas aulas de geometria, né? Quando a gente tem o círculo, né? A gente sabe que raio é do meio até a extremidade. Isso aqui a gente chama de raio. O que é diâmetro, né? Diâmetro é de uma extremidade a outra passando pelo meio. Então, na realidade, o diâmetro é 2 vezes o raio do círculo, né? Para que isso aqui me ajuda? Porque, na realidade, se eu faço um corte aqui no fio, eu tenho uma circunferência, eu tenho um círculo, né? E essa área do círculo, quem que é? É o π vezes o raio dele elevado ao quadrado. E eu preciso da área do fio? Preciso. Lá na equação que nós vimos, ó, resistência é igual ao comprimento, é proporcional ao comprimento, ó, inversamente proporcional à área e depende da resistividade do material. Então, R é igual a ρ vezes o comprimento L dividido pela área. Como ele quer o L, eu preciso do R, que é 1 ohm, que ele deu, da resistividade ρ, que é 4,8 vezes 10 a menos 7, e da área. Ele não deu área, ele deu diâmetro, né? Mas eu sei que a área de um círculo é πr ao quadrado. Como o diâmetro aqui, ele falou pra gente que é igual
a 1 milímetro. Então, esse diâmetro ele falou que é 1 milímetro, a gente sabe que o raio é a metade, né? Então, 1 milímetro, esse raio vai ser igual a 0,5 milímetros. Só que eu tenho que tomar cuidado, né? Porque o rho está em 1 vezes metro, então eu não posso usar milímetro, né? Eu sei que 1 metro tem 1000 milímetros, então como é que eu transformo meio milímetro para metro, né? Eu divido por 1000, ou seja, eu multiplico por 10 a menos 3, né? Esse aqui é esse aqui é o diâmetro, esse aqui é o nosso raio, né? É a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 1 milímetro, o raio é meio milímetro, ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 3. Ou, se eu preferir, 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Esse aqui é o raio do nosso fio, né? Com o raio, eu calculo a área, que é πr ao quadrado. Então, a minha área vai ser o π, que ele pediu para adotar, que é 3,1, vezes o raio do fio elevado ao quadrado. Essa área, então, vai ficar 3,1, raio ao quadrado vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 4 ao quadrado. Ou seja, a área vai ser igual a 3,1, 5 ao quadrado, 25, 10 a menos 4 ao quadrado, 10 elevado a menos 8 metros quadrados. Tudo bem? Alguém, por favor, pode multiplicar 3,1 por 25? A gente acha a área. Sim. 77,5, obrigada, Adriana, vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Então, tá resolvido o problema, né? Olha que fácil, ó. Eu quero o L, que é comprimento, ele deu a resistência, o ρ, que é a resistividade, e a área ele não deu, mas com o raio eu consegui calcular a área. Então, vou isolar a letra L aqui, ó. A área vai passar multiplicando e a resistividade dividindo. Então, fica resistência vezes área sobre resistividade, esse aqui é igual ao comprimento. Pronto, acabou. Então, quem que é o comprimento? A resistência é 1 ohm, a área 77,5 vezes 10 elevado a menos 8 e a resistividade 4,8 vezes 10 elevado a menos 7. Adriana, você pode, por favor, dividir 77,5 por 4,8? (16,15). Esse 10 a menos 7 passa para cima 10 a mais 7. 10 a menos 8 com 10 a mais 7 dá 10 elevado a menos 1, né? Ou seja, isso dá aproximadamente 1,615 metros, 1,6 metros. Esse é o tamanho do fio, comprimento do fio. Tudo bem? Então, onde é que o problema era difícil aqui, né? Perceber que quando ele deu o diâmetro, né? O diâmetro aqui é o dobro do raio, é 2 vezes o raio, e com o raio eu sou capaz de achar a área da secção do fio, né? A área daquela partezinha onde o elétron tem que atravessar. Achei a área, ele deu a resistência, deu a resistividade, eu achei a área, eu achei o comprimento. Tranquilo, pessoal? Alguém teve dificuldade aqui ou muito tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá bom? Então agora vai ficar mais tranquilo ainda, né? E pessoal, isso que eu vou falar agora é muito tranquilo, mas é muito importante, né? A gente vai usar isso o tempo inteiro. Se vocês souberem isso, isso vai ajudar muito, né? Então, aparelhos que têm resistência, né? O que a resistência faz no circuito, né? Qual que é a finalidade da resistência? Então, o elétron, quando ele vai atravessar e encontra dificuldade, ele vai colidindo com aquela estrutura. E essa colisão produz calor.
Então, uma resistência, ela transforma energia elétrica em calor. Daí a gente tem a resistência do forno elétrico, a gente tem a resistência do ferro de passar roupa, a resistência do chuveiro. O que essas resistências estão fazendo, né? Elas estão transformando energia elétrica em calor. E esse é o símbolo da resistência no circuito, né? É essa serrinha. Então, para essa resistência funcionar, tem que ter entre as extremidades da resistência, eu tenho que ter uma diferença de potencial, né? Ou seja, eu tenho lá uma região de potencial menor ou uma região de potencial maior. E a gente tem que ter aquilo que a gente chama de diferença de potencial, que eu vou chamar de U, né? Vai ter materiais que chama de V, mas eu vou chamar de U. Então, o que é esse U? É a diferença de potencial entre as extremidades do fio. E aí é muito importante, ó, que o sentido que a corrente de elétrons se movimenta para passar por essa resistência é sempre do potencial maior para o potencial menor. Ou seja, a resistência produz uma queda de potencial, né? É essa queda de potencial que está ligada com a transformação de energia elétrica na forma de calor. E aí, a relação entre a diferença de potencial, a resistência e a corrente é a primeira lei de Ohm. Ohm descobriu a seguinte coisa, né? Se você pega um resistor que tem um certo valor, né? Vamos supor que você aplicou lá uma diferença de potencial de 10 volts. E você percebeu que a corrente que percorre esse aparelho é uma corrente de 2 amperes, né? Se você pegar o mesmo resistor, exatamente o mesmo, e colocar no dobro, né? Imagina que era uma bateria de 10 volts. Agora você coloca duas baterias em série, você vai produzir 20 volts. O que vai acontecer? A quantidade de corrente que passa também dobra. Então, se você dobrar voltagem nos terminais do teu aparelho, se antes passava 2 amperes, agora passa 4 amperes, né? Se você triplicar lá tá o teu resistor aqui, né? Pode ser o resistor, por exemplo, não sei, de um ferro de passar roupa. Você triplica a tensão, a voltagem. Agora era 10 volts, agora era 30 volts, você triplicou. Se antes era 2 amperes, a corrente também triplica, ela vai ser 6 amperes. De tal forma que o que não muda é a resistência. Então, ao aumentar a tensão, a corrente aumenta na mesma proporção, de tal forma que a resistência permanece a mesma. A resistência depende do aparelho. Então, esse resistor é chamado de ôhmico, né? Como foi o físico chamado Ohm, George Ohm, quem fez esse estudo, por isso é que a resistência tem como unidade Ohm, né? Só que você fala, professora, mas por que eu não uso a letra O, né? Então, imagina lá que você tem 15 ohms. Se você vai colocar o O, vai parecer 150, né? Então, você usa o O no grego, que é a letra ômega. E você fala que a resistência é uma resistência de 15 ohms, né? E o que ele percebeu? Se a resistência não muda, como é que eu trabalho com 10 e 2, 24, 36 para a resistência sempre ter o mesmo valor? Então ele percebeu o seguinte, né? Que a resistência é a diferença de potencial dividido pela intensidade de corrente, né? Ou seja, 10 dividido por 2 dá 5, 20 dividido por 4 dá 5 e 30 dividido por 6 dá 5. Então, essa equaçãozinha a gente vai usar muito, ó, né? Posso até passar o i multiplicando e eu posso escrever ela dessa forma, ó, U é igual a R vezes I. Essa é muito importante, né? Olha? E ela é muito simples, né? Se você sabe a DDP, a voltagem nos terminais do resistor, e a corrente que percorre o resistor, você calcula a resistência do aparelho. Se você sabe a resistência e a corrente elétrica, você calcula a diferença de potencial. Se você sabe a DDP e a resistência, você calcula a corrente elétrica. Então, essa equaçãozinha é muito, muito, muito importante. A gente vai usá-la demais, mais do que vocês possam imaginar, né? E aí, vou discutir com vocês a questão que é a questão número 4, né? Então, vou lá devagarzinho, ó. Então, deixa eu só deixar aqui uma coisa aqui da tela.
Olha, então, o que diz a questão 4 para nós, né? Então, a 4 está falando assim, ó. A resistência elétrica de um pedaço de fio metálico é 4 ohms. Então, ele já deu o valor da resistência. Ó. Eu já sei que o R é igual a 4. Se considerarmos outro pedaço constituído... Oi? Eita! Pera aí então, pera aí que eu devo ter apertado. Tá, pera aí que eu já volto lá. Ainda bem que vocês falaram. Ah, deixa eu ver, tem que ir lá. Aquilo que eu estava explicando, vocês enxergaram ou não? Ah, que bom. Agora voltou a enxergar? Ainda não ou já estão enxergando? Eita. Ah, então ele tá meio lerdo, pode deixar. Estão enxergando ainda? Ó, tá vendo? Tá. Ana Paula, conseguiu, minha linda? Tá bom, então vou lá, ó. Tem a reguinha do Snoopy aqui, né, ó. Então vamos lá, ó. A resistência elétrica de um pedaço de fio metálico é 4 ohms. Legal. Então ele deu o valor da resistência desse fio. Se considerarmos outro pedaço constituído pelo mesmo metal e na mesma temperatura do pedaço inicial, porém com o dobro de comprimento e o dobro de diâmetro, qual será a sua resistência? Bom, você fala, puxa, que equação que eu vou usar para resolver isso aqui, né? Será que eu vou usar a equação que fala do comprimento do fio e da área do fio? Ou será que eu vou usar essa última, né? Que fala da DDP e da corrente. Então, aqui a gente tem duas possibilidades, né? Aí que a gente vai ter que sempre analisar o que ele está pedindo para gente, né? Então, eu falei para vocês que quando eu falo de fio, né? A resistência do fio depende do material, que é dado pela resistividade, depende do comprimento e depende da área. Né? Então, essa é uma equação que eu falei. Mas quando eu pego a resistência de qualquer material, pode até ser um fio, e ligo ele na tensão, na tomada, então a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente que o percorre. Então, essa aqui é a segunda equação. O que será que eu vou usar nesse aqui? Será que é a primeira ou a segunda, né? Olha lá, vou reler de novo, né? A resistência elétrica de um pedaço de fio metálico é de 4 ohms. Bom, ele falou que é um fio, né? Parece que é a primeira. Se considerarmos outro pedaço constituído pelo mesmo metal, então, se um é cobre, outro também é cobre. Se um é ferro, outro também é ferro. Então, é do mesmo metal e na mesma temperatura do pedaço inicial. Porém, com o dobro do comprimento e o dobro do diâmetro, qual será a sua resistência? Poxa vida! Então vamos pensar, né? Então você tem aqui nesse exercício um fio, né? Olha, esse fio tem um comprimento L e tem um diâmetro aqui que eu vou chamar de D, né? Esse fio tem uma resistência, essa resistência ele falou que é 4 ohms. E é feito de um certo material. Eu não sei que material que ele não falou, mas esse material tem uma resistividade que é Rho, né? Ele fala que se eu pegar um fio do mesmo material, poxa, do mesmo material, então esse segundo fio tem o mesmo Rho, tem a mesma resistividade. Só que esse fio agora não tem o comprimento L, dobrei o comprimento é 2L. E não tem mais o mesmo diâmetro, né? Ele falou que é mais largo, né? Ó, o diâmetro dele agora é o dobro, né? Esse aqui é D, esse aqui é 2D, né? Ele pergunta pra gente qual que é a resistência desse segundo fio, que eu vou chamar de R', tá? Quem que me ajuda a resolver o problema?
Alguém quer chutar aí uma possibilidade? Natália, quer chutar? Ah, legal, legal. Então tem um pequeno erro aí. Olha, então essa área aqui, né, se eu sei o diâmetro, eu sei o raio, né? Então se ele tem um diâmetro, ele tem um raio que é a metade. Então eu poderia falar que 4 é igual a π vezes L e a área aqui vai ser π raio ao quadrado. R minúsculo é raio, tá? R maiúsculo é resistência. Qual que é o problema, né? Se o diâmetro é o dobro, o raio também é o dobro, né? Então, esse aqui é o raio novo, é 2 vezes o raio original. E aí, como é que fica a nova área, né? Ó, que eu vou chamar de a', né? A nova área é π vezes o novo raio elevado ao quadrado, R' ao quadrado. E aí que está o problema, Natália. O novo raio é 2 vezes o raio anterior. Então, o raio R' é 2R ao quadrado. Ou seja, a nova área não é 2 vezes a área anterior, é 4 vezes a área anterior. Então, esse detalhe é importante, né? Então, a nova área é π vezes o novo raio ao quadrado. Só que o novo raio é 2 vezes o raio anterior. Então, R' ao quadrado é 2R ao quadrado, ou seja, 2R ao quadrado, isso aqui dá 4, né? Vou escrever assim, 4πr ao quadrado. Tudo bem? Então, a nova área não é o dobro, ela é 4 vezes maior do que a área original. Então, esse é o detalhe que faz a gente errar o exercício. É aqui que está o problema. Você dobra o raio, a área depende do raio ao quadrado. Então, se você dobrou o raio, a área não ficou o dobro, ela ficou 4 vezes maior. E aí, a nova resistência R' vai ser o mesmo ρ, que é o mesmo material. Você dobrou o comprimento, que é 2L, e a nova área vai ser 4πr ao quadrado, né? A gente tem que sempre ter em mente essas duas informações, né? Pode dividir por 2 em cima e 2 embaixo. Então, a nova resistência é igual a ρ vezes L sobre 2πr ao quadrado. E aí que eu quero que vocês percebam, ó, o que é ρ, L, πr ao quadrado, né? É a resistência do fio que vale 4. Então, esse ρL, πr ao quadrado, ó, tudo isso aqui, ó, se eu comparar, ρL, πr ao quadrado é a resistência que vale 4. Então, significa que a nova resistência é esse fator que é 4 sobre 2. Esse 2 aqui que eu não tinha colocado, né? Ou seja, a nova resistência vai ser quanto? 2 ohms. Então, se a resistência original era 4, ao dobrar o comprimento do fio e ao dobrar o diâmetro, a nova resistência ficou a metade, ela ficou 2 ohms. Não é tão fácil, né? Porque você tem que construir todo o raciocínio. O outro jeito de fazer seria isolar o ρ aqui, porque o ρ é o mesmo, né? Você isola o ρ na equação do primeiro fio e troca na equação do segundo fio. Daria o mesmo resultado. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, vou falar então
da próxima questão, que não é uma questão complicada, eu acho que talvez seja a mais fácil de todas, né? Olha, essa questão é a questão 5, né? Então, ela começa falando o seguinte: um pássaro pousa em um dos fios de uma linha de transmissão de energia elétrica. O fio conduz uma corrente elétrica de 1000 amperes e sua resistência por unidade de comprimento é 5 vezes 10 a menos 5 ohm por metro. Ou seja, a cada 1 metro, cada comprimento de 1 metro tem essa resistência. A distância que separa os pés do pássaro ao longo do fio é de 6 centímetros. Determine a diferença de potencial em milivolts entre os pés do pássaro. Eu falo, nossa, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai imaginar lá o fio de alta tensão, né? O pássaro tá aqui, ó. O pássaro colocou o pezinho dele de um lado e o pezinho dele do outro, né? Então, entre um pezinho e o outro pezinho, eu tenho uma distância de 6 centímetros, né? E eu sei que ao longo dessa linha de transmissão está passando uma corrente altíssima, que é uma corrente de 1000 amperes, né? Agora, será que eu sei a resistência desse trechinho aqui do fio? É só usar uma regrinha de 3, né? Porque o que ele disse aqui pra gente, né? Que eu tenho uma resistência de 5 vezes 10 elevado a menos 5 ohm para cada 1 metro de fio. Opa! Então, se eu pegasse aqui o pezinho do pássaro, fosse de um ponto a outro e tivesse 1 metro, o valor da resistência seria 5 vezes 10 elevado a menos 5 ohm. Mas não é 6 centímetros, então eu posso usar a regrinha de 3. Ó. A cada 1 metro, a resistência do meu fio vale 5 vezes 10 elevado a menos 5 ohm. 6 centímetros, né? É a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 2 metros, e isso corresponde a uma resistência R. Então, nesse trechinho de um ponto ao outro, onde o pássaro colocou os pezinhos, qual é a resistência desse trechinho do fio, né? E a gente faz uma regrinha de 3, né? Eu multiplico 1 vezes R, isso aqui é igual a 6 vezes 10 a menos 2, que multiplica 5 vezes 10 a menos 5. Então, eu tenho 6 vezes 10 a menos 2, que multiplica 5 vezes 10 a menos 5. Quem que é essa resistência? 6 vezes 5, 30, né? 10 a menos 2 com 10 a menos 5, isso aqui dá 10 elevado a menos 7 ohm. Essa é a resistência desse trechinho onde o pássaro colocou a perninha 1 e a perninha 2. Agora, o que ele quer, né? Ele quer saber, determine a diferença de potencial entre os pés do pássaro. Puxa vida, se eu sei que nesse pedacinho de 6 centímetros eu sei o valor da resistência e eu sei a corrente que está passando pelo fio, como é que eu encontro a diferença de potencial entre os pés do pássaro, né? Eu posso usar a lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Eu descobri a resistência, que é 30 vezes 10 a menos 7, e a corrente é uma corrente de 1000 amperes, né? Então, eu tenho que U é igual a 30 vezes 10 a menos 7, a gente poderia escrever 3 vezes 10 elevado a menos 4 ohms, né? Então, a gente tem a resistência, 3 vezes 10 a menos 4. Desculpa, 3 vezes 10 a menos 6, me desculpa. Aqui é 10 a menos 7 com 10 a primeira, isso aqui dá 3 vezes 10 a menos 6. E aqui eu tenho 1000 amperes, 1000 é 10 elevado ao cubo. Então, essa diferença de potencial, 10 a menos 6 com 10 a terceira, isso aqui dá 10 a menos 3 volts. Como ele quer em milivolts, eu sei que 10 a menos 3 é um mili. Então, eu sei que a tensão seria de 3 milivolts. Ou seja, apesar de estar passando uma corrente muito intensa, como a distância que ele colocou de um pé a outro é uma distância muito pequenininha, a diferença de potencial é muito pequena também. Geralmente o pássaro não morre, né? E consegue pousar nesse fio de alta tensão, tá bom? Bom,
Tudo bem até aí, pessoal? Como é que vocês estão até aí? Tranquilo? Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na 6 e na 7, né? Então, olha, foi bastante informação, mas são informações tranquilas, né? Não são informações de outro mundo. Eu acho que o potencial é mais complicado, né? A parte vetorial é mais complicada. Então, olha que interessante. Olha, a gente já viu algumas coisas, né? A gente já viu que a intensidade média de corrente é dada por quê? Pela quantidade de carga que atravessa a secção do condutor, ou seja, é a quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. Só estou retomando, né? A unidade aqui é coulomb de carga por segundo, a unidade vai ser aquilo que nós chamamos de ampere, né? E aí a gente viu um pouquinho mais, né? A gente viu que essa resistência é a dificuldade para a passagem da corrente elétrica. Então, para a corrente elétrica passar, né, nos terminais da resistência tem que ter uma diferença de potencial. E a corrente elétrica vai do potencial maior para o potencial menor. Ou seja, a resistência ela produz uma queda de potencial. E essa queda de potencial é dada por quem? Por R vezes I, pela resistência daquele dispositivo vezes a corrente que está atravessando aquele dispositivo. Agora, se esse dispositivo for um fio, como é que eu calculo a resistência de um fio? Bom, a resistência de um fio depende do material, que eu chamo de ρ, que é resistividade, vezes o comprimento do fio, dividido pela área. A área tem a ver com o raio, né? Então, isso eu não posso esquecer, né? Às vezes ele não dá a área, ele dá o diâmetro ou o raio. Então, se eu precisar encontrar a área, é π vezes o raio do fio elevado ao quadrado. Então, isso é o que nós vimos, né? Agora, vocês vão falar assim, professora, a senhora falou pra gente que, por exemplo, no chuveiro, o chuveiro tem uma resistência. Então, o que o chuveiro faz? Ele converte energia elétrica em energia térmica, né? E aí, olha que interessante, né? Existe uma grandeza chamada potência, né? Quando você vai comprar um aparelho, o aparelho mais potente, que tem maior potência, é aquele que transforma mais energia elétrica na energia que você quer. Então, se você vai comprar um aparelho de som e a potência dele é maior, ele consegue converter mais energia elétrica em energia sonora. Então, significa que o som é mais intenso desse aparelho. Se você vai comprar um chuveiro que a potência dele é maior, a água sai com uma temperatura maior, ele consegue transformar mais energia elétrica em energia térmica, né, em calor. E em física, potência nada mais é do que a energia sobre o intervalo de tempo. Olha que interessante, estou deduzindo uma equação para vocês, né? E o que é energia elétrica, né? A energia elétrica é a carga vezes o potencial ou a diferença de potencial. Então, energia Q vezes U, tudo isso aqui dividido por ΔT. Só que a gente acabou de ver que carga sobre tempo, intervalo de tempo, é corrente elétrica. Ou seja, toda vez que eu quero calcular a potência de um aparelho, o que eu tenho que saber? Duas coisas. A diferença de potencial onde ele está ligado, se ele está ligado numa tomada de 110 ou 220 e a corrente que o percorre, né? A gente até brinca, né? A gente fala que potência é a corrente vezes a diferença de potencial, é π, né? E a unidade de potência é joule, que é energia, por segundo. Isso aqui é watts. Olha que interessante, né? Então, se você vai ver uma lâmpada, por exemplo, qual a lâmpada que apresenta uma luminosidade maior? Aquela que tem uma potência, por exemplo, né? Vamos imaginar as lâmpadas LED, né? Aquela que tem uma potência de 9 watts ou aquela que tem uma potência de 12 watts? Olha, a de 12 watts, né? Ela é mais potente, então ela transforma mais energia elétrica em energia na forma luminosa. Então, ela é mais potente. E como é que eu calculo a potência dela? Eu pego a corrente e multiplico pela diferença de potencial.
se a tensão é de 110 ou 220 volts, né? Então, essa é a última equaçãozinha que a gente vai estar vendo hoje, né? É uma equaçãozinha importante, ela é tranquila, né? Π, a gente vai chamar ela de π. Quando eu quero calcular a potência, eu pego a corrente e multiplico pela diferença de potencial. Ela, professora, mas e o caso lá do chuveiro lá da minha casa, né? Quando eu fui lá na loja do seu Joaquim lá, eu sabia a resistência do chuveiro. Eu não tenho um aparelho, um amperímetro para medir a corrente. Como é que eu faço, né? A gente sabe isso aqui. A gente sabe que U é igual a R vezes I, né? Então, eu posso reescrever essa equação. Ó. Potência é igual a I vezes o U. Mas U a gente acabou de ver da lei de Ohm, que é R vezes I. Então, tem uma outra possibilidade também, ó. I vezes R vezes I dá R vezes I elevado ao quadrado. Quando é que eu uso essa expressão? Quando eu quero calcular a potência e eu não sei a DDP. Eu não sei quantos volts que eu liguei o aparelho, mas eu sei a resistência do aparelho. Então, P igual a R vezes I ao quadrado. É muito utilizada também, tá bom? Ela diz como é que o resistor está transformando energia elétrica em calor. E esse efeito é chamado de efeito Joule. A gente usa muito essa equação para calcular a potência dos resistores, né? Para a produção de calor. Bom, então vamos lá que a gente está acabando, né? Questão 6 agora, né? O que ele fala na questão 6 para a gente? Uma torneira elétrica tem as seguintes especificações. 1.100 watts, olha lá, apareceu watts aqui, isso aqui é potência, né? E 110 volts. Volts, então, é a tensão da tomada, é U, é a diferença de potencial. Determine letra A intensidade de corrente que deve circular pela resistência. Oxa, PU, ele quer o I, né? Você vai usar π. Você já tem a potência em watts, tem a DDP em volts. Então, como é que você vai resolver essa questão, né? Você sabe que potência é igual a intensidade de corrente vezes a diferença de potencial. A potência é 1.100 watts, o U, a diferença de potencial é 110 volts, você acha o I. Ou seja, P dividido por U é igual a I. O P é 1.100, a diferença de potencial é 110, e isso aqui me dá a intensidade de corrente, né? Vou cancelar aqui, ó. O zero cancela com zero. 110 dividido por 11, essa intensidade de corrente é igual a 10 amperes. Tá aqui, ó. Facinho, né? E na sequência, ele fala pra gente, né? Qual o valor da resistência? Poxa, então como é que você vai achar aqui o valor da resistência? De duas formas, né? Ou você pode usar que P é igual a RI ao quadrado, mas não acho bom porque aqui envolve uma equação de segundo grau, ou como é a resistência do teu aparelho, você pode usar que U é igual a R vezes I. Você acabou de achar o I, esse U aqui é a voltagem, ele falou que é 110, então fica fácil, ó. 110 é igual a R vezes 10. 10 passa dividindo, 110 dividido por 10, a resistência do teu aparelho é igual a 11 ohms. Feito, acabou. Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilo? Então eu vou para a última questão, que vocês ainda têm aula do César, né? Vou ver se eu... Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes do manual de instruções fornecidos pelo fabricante de uma torneira elétrica. Tá. Então, olha que interessante, né? Aqui tem lá o manual da torneira elétrica, né? Então, tensão nominal para você ligar a tua torneira. Ou você vai ligar em 127 volts, né? Quem está em volts, ou em 220 volts. Você pode ligar em uma dessas duas, né? Potência nominal. Bom, no frio, água fria, tá desligado o aparelho, né? Água morna. Se for em 127 volts, ela varia ou de 2.800 a 3.200 watts, né? Se for ligado em 220, ela varia de 2.800 a 3.200 watts. Bom,
Água quente, se for água quente, em 127 volts, ela varia de 4.500 watts a 5.500 watts. E se for em 220 volts, vai variar de 4.500 a 5.500. Corrente nominal, né? Então, a corrente nominal varia de 35,4 amperes a 43,3 em 127 volts, ou 20,4 até 25 amperes em 220. Fiação, né? Bom, vai de 6 a 10 milímetros ou 4 milímetros no caso da tensão de 220. Fiação mínima, né? Acima de 30 metros. Então, ele também dá para gente qual é a área, né? Milímetro quadrado é a área. O disjuntor, aqui é um disjuntor de 40 amperes, 50 amperes, 25 amperes e 30 amperes. O que é um disjuntor, né? Isso aqui está disponível, ele conta para a gente no manual dessa torneira, né? Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 volts da torneira suprema foi inadvertidamente conectado a uma rede de contenção nominal de 127 e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua potência máxima, qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Bom, então, poxa vida, como é que eu vou entender isso, né? Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 volts. Então, vamos ver. Ó. Então, 220 volts, maior potência é uma potência de quanto, né? Olha, 5.500 watts. Tudo bem? Essa é a versão da torneira, né? Só que ela foi ligada errado. No lugar de ser ligada em 220, ela foi ligada em 127. Bom, se você pegar um aparelho e ligar ele numa tensão menor, ele não queima, mas ele não produz aquela energia que você queria. Então, se você for ligar uma lâmpada numa tensão menor, ela brilha menos do que ela brilharia se fosse ligada na tensão correta. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Isso que ele quer, né? Então, a potência é 5.500 se for ligado em 220. Mas se eu ligar agora em 127, estando configurado para o máximo, qual é a potência que ele vai produzir? Vai ser menor, mas quanto é essa potência? Bom, o que a gente sabe, né? O que não muda no nosso aparelho é a resistência. Então, você não foi lá, não pegou a torneira, quebrou a torneira e trocou o valor da resistência. Você não trocou, né? Você só ligou ela, no lugar de 220, você ligou ela em 127. Então, o que você poderia fazer? Calcular a resistência do aparelho nas condições normais, ou seja, quando a potência é uma potência de 5.500 watts e a tensão da rede é 220 volts. Você calcula a resistência. Daí o que acontece? Com esse valor da resistência que não mudou, porque aquele fiozinho que está enrolado é o mesmo que você tinha nas condições que você pensou que fosse a correta, você não vai ligar em 220, você vai ligar em 127 volts. E aí tem uma potência. Que potência que é essa? Né? Você falou, professora, mas qual a relação entre potência, resistência e tensão? Qual que é essa relação? Então, a gente vai pensar assim, π igual a I vezes U. Você fala, poxa, mas aqui é potência e tensão. Mas eu não quero I, professor, eu quero R no lugar, né? Mas a gente sabe que U é igual a R vezes I, então a gente não quer o I. Se eu não quero o I, o R passa dividindo, né? Ó. Então, se eu quiser tirar o I dessa equação, quem que é o I? É a DDP dividido pela resistência. Então, eu tenho a última expressão. Potência é igual a U sobre R, que é a intensidade de corrente, vezes U, ou seja, a potência é U ao quadrado sobre R. Pronto. É essa expressão que eu vou usar. Então, olha que interessante, né? Ó, eu tenho P e o U, eu acho a resistência. Então, exatamente usando essa equação. Eu tenho P e U, eu acho a resistência. Então, eu vou lá, P é igual a U ao quadrado sobre R. O R vai passar multiplicando e a potência dividindo. Então, a resistência é U ao quadrado sobre P, ou seja,
é 220 elevado ao quadrado, dividido por 5.500, tá? Adriana, você pode fazer essa continha para mim, por favor? Oito vírgula oito é 220 vezes 220 dividido por 5.500. Perfeito? Isso, então essa resistência depende do aparelho, ela não muda. Você ligando ele em 220 ou 127. Então agora você vai pegar esse aparelho cuja resistência é 8,8 ohms e ligar em 127. Qual que é a nova potência? Então você usa a equação de novo, ó. A nova potência é a nova tensão dividida pela resistência que não mudou. A nova tensão é 127, só que é 127 ao quadrado dividido por 8,8. Você pode calcular para gente? Tá. Tá, fica tranquilo. Quanto? Ah, então, olha, é menor, né? Vocês percebem? Olha como é menor, ó. Antes a potência era 5.500 watts, né? Quando você ligou o aparelho em 220 volts. Agora você pegou mesmo a resistência, olha, só que você ligou ele numa tensão menor. A potência diminuiu. Tudo bem? Pronto, pessoal. Então é isso, tá? Ai, então vão, agora vocês são Paulo do César, né? É isso? Tá bom. Então boa aula, viu? Um beijo. Boa noite. Você também. Tchau. Tchau, lindo. Vai com Deus. Tchau, Wesley. Boa noite, Natália. Tchau. Você também, minha linda. Fica com Deus. Tchau, Renato. Tchau. Boa noite. O Rosemary chegou. Wallace e Rosemary, tá tudo bem com vocês? Ai, peraí, deixa eu interromper. Peraí, eu tenho que interromper a gravação e começar tudo